Bem-vindos e bem-vindas ao nosso novo podcast Mulheres de Alto Voo, com um novo episódio, segundo episódio da série Releitura dos Clássicos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez é um autor colombiano muito conhecido, uma das grandes vozes da literatura latino-americana. Esse livro especificamente se chama O Coronel Não Tem Quem Lhe Escreve. É um livro curto, embora seja um livro bastante intenso, né? Uma trama que a gente fica esperando o resultado, o final e entender o que está acontecendo no livro. Um livro que foi escrito em 1961, ou publicado em 1961 pelo autor. Então a gente tem que, primeiro de tudo, lembrando que a gente gosta sempre de trazer o contexto histórico, então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que acontecia em 1961, né? Então a gente está num momento onde na Latinoamérica muitos dos países estão nesse movimento político, o comunismo, o socialismo já chegou, né, na nossa realidade, e para fazer frentes principalmente, né, às diferenças sociais, às diferenças de classe, naquele momento aparece comunismo e socialismo como uma grande esperança contra, né, o capitalismo, que era que é ainda hoje, né, o grande processo ou o grande movimento econômico que a gente tem, né, ou a grande maneira de funcionar em a maioria dos países ao redor do mundo. Então, nesse momento, Gabriel García Márquez ele tem sempre uma voz muito política, né, ele traz dentro dos seus livros sempre um posicionamento político. O Coronel Não Tem Quem Lhe Escreve também traz muito dessa voz. Então, basicamente, o personagem principal está vivendo aí uma busca, uma espera por uma carta que nunca chega, né? Aí dando um spoiler para vocês do livro também. Então, o Gabriel, ele traz esse personagem que é um coronel que lutou ao lado, né, do seu país e está esperando uma carta que chegue com um cheque de uma dívida que o governo, que o país tem com ele e que faz anos e anos, ele está esperando há mais de 10, 20 anos e essa carta nunca chega. E todos os dias ele sai de casa e vai até o correio esperando essa carta, né? Então, o nome do livro tem a ver com isso, obviamente. E o mais interessante é que ninguém sabe, a gente também não, como leitor, a gente está esperando para entender quem é que ele está esperando que escreva para ele todo esse tempo, né? E a gente vai se inteirando ao longo da história que ele está esperando uma carta de agradecimento e que venha com o dinheiro que foi prometido por fazer parte dessa ajuda, né, de lutar pelo seu país. Então, isso é o que ele está esperando, né? Aí o Gabriel, ele está trazendo uma crítica à política, à corrupção, e há também as pessoas né, os militares que fazem parte de diferentes momentos da história e que de repente não receberam a contribuição que deveriam receber, né, por sua participação. Não é uma crítica, é uma maneira que ele traz de criticar diferentes perspectivas políticas, né? Mas algo que a gente queria comentar também sobre o livro é sobre os personagens femininos do Gabriel, né? Então, principalmente neste livro, quando a gente fala de Memórias de Minhas Putas Tristes, que é outro livro do Gabriel García Márquez, que é bastante conhecido aí no Brasil, e um outro livro também que é O Náufrago, que é outro livro bastante conhecido do Gabriel. Não estamos entrando aqui em 100 Anos de Solidão, porque esse é um livro bastante diferente do Gabriel García Márquez comparado com os outros. Esses outros 3 livros que eu menciono aqui para vocês são livros curtos, que eles chamam de prosa rápida, ou não chegam a ser contos, porque são livros mais compridos, né, tem mais de 100 páginas, mas são livros que eles trazem histórias rápidas, né? Então, que tem também muito de realismo mágico, que é uma característica bastante comum dessa época, e do Gabriel García Márquez, entre outros autores e autoras dessa mesma época, e um pouquinho depois. Mas nesses 3 livros, algo que nos chama bastante atenção e que a gente queria comentar aqui no Relendo os Clássicos é a temática feminina, né? Então, os personagens femininos nesses 3 livros são bastante secundários, né? Ou bastante associados ao papel do personagem principal, que é um homem, ou alguns homens, né? No caso desses 3 livros é um homem específico, e a história gira em torno desse personagem masculino com o personagem feminino trazendo algumas contribuições, mas muito pontuais, né? Muito neste lugar ainda da mulher em casa ou dona de casa, ou da mulher que até é inexistente ali naquele contexto, ou como a musa do protagonista principal, né? Então, ainda tem muito essa característica da literatura clássica, né, que ele traz aí um pouco nesses 3 livros, né? Não quer dizer que seja assim em todos os seus livros, mas é uma característica que a gente destaca aí desses 3 livros. E no Coronel Não Tem Quem Lhe Escreve, especificamente a esposa do coronel, uma mulher
que é bastante interessante porque ela aparece pouco no livro, mas às vezes que ela aparece é bastante forte e marcante o personagem, né? Não sei se o Gabriel tinha a intenção de que fosse dessa maneira, mas lendo o livro em 2025, comparado com quando ele foi escrito em 1961, a gente consegue encontrar a força dessa mulher, né? Uma mulher bastante determinada, que não entende por que o marido sai todos os dias e tem essa esperança de que vão chegar uma carta com um cheque, que eles vão sair da situação financeira e de pobreza que eles vivem, né? E aí tem algumas passagens engraçadas de galo de briga, né? Que ele ganha um galo e ele usa o galo para conseguir dinheiro, enfim, treina o galo para que ele seja um campeão de brigas de galo, enfim, aí com umas características, umas coisas engraçadas que acontecem aí no livro. Mas a personagem feminina, a esposa do coronel, é bastante interessante esse personagem em comparação com outros personagens femininos aí que o Gabriel traz nesses 3 livros, né? Mas é um personagem para lembrar. Tem umas passagens também engraçadas. Acho que as passagens mais engraçadas acontecem quando a esposa do coronel ela entra na história, né? É a que desafia ele, é a que faz o contraponto desse personagem tão esperançoso, tão iludido, né, com o que ele imagina, o que ele espera que passe, versus essa mulher muito concreta, uma mulher muito prática, né? Ela quer que chegue o dinheiro porque ela não tem o que comer, então vende o relógio, vende isso, começa a vender as coisas da casa e ela está preocupada com o longo prazo, ela não está preocupada com o dia de amanhã, né? Mas o coronel tem essa perspectiva de que em algum momento vai chegar a carta e o dinheiro, e ela sabe que não, ela já perdeu as esperanças e ela quer mais sobreviver a longo prazo, né? Ela não quer esperar chegar essa carta. Mas ao mesmo tempo a gente vê também uma mulher que está em casa, uma mulher que tenta as suas formas de também trazer algum dinheiro, mas de maneira geral uma mulher ainda que ocupa um lugar secundário e um lugar na espera que o homem resolva a situação, na espera que o homem seja o sustento da família, enfim. Acho que tem aí uma característica ainda associada à mulher, principalmente se a gente está falando da década de 60. Então, esse é o nosso episódio de hoje, da releitura dos clássicos, trazendo aí alguns aportes sobre o Gabriel Garcia Marques nesses 3 livros. A gente espera que vocês tenham gostado desse rápido podcast e a gente espera vocês aí para próximos podcasts. Ativem a notificação no nosso Spotify, no nosso canal Mulheres de Alto Voo, para vocês receberem outros podcasts, tanto a releitura dos clássicos, como também o nosso podcast do dia a dia, que a gente faz mais ou menos uma vez por mês, podcast do Clube do Livro. Então fiquem ligados aí no nosso podcast Mulheres de Alto Voo e comentem aqui para nós se vocês gostaram dessa conversa rápida. Um abraço, até o próximo podcast.